Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Desde já, muito obrigado pela sua visualização. Querido, eu vivo sempre, como eu digo para você, estudando, né? Sempre estou estudando. Essa é uma das razões de eu precisar de um computador sempre eficiente, pois sempre eu estou vendo várias coisas. Graças a Deus eu consigo administrar vários assuntos ao mesmo tempo sem ficar confuso. E em contrapartida, eu já tenho muita dificuldade em, por exemplo, me deter em cálculos, em concentrações em coisas muito específicas. Geralmente eu procuro entender o resumo daquilo para seguir adiante, seguir avante. Só quando é algo, por exemplo, assim, de um vídeo específico que eu preciso trazer para vocês, aí eu me dedico com seriedade, eu vou os cálculos ali para poder trazer uma informação precisa para vocês. Eu temo muito produzir desinformação. Temo demais e isso prejudica muito. Eu sou e já fui um aluno e às vezes quando uma palavra errada, às vezes a editora errava na impressão alguma coisa, isso gerava uma confusão muito grande. E graças a Deus, quando eu detectava, eu perguntava para o professor e resolvia esse problema. Mas se não houvesse a interferência do professor, eu iria ficar com aquela informação equivocada ali por problema de impressão. Bem, querido, eu vivo nesse sistema trazendo vídeos para você. Olha, eu produzi um vídeo aqui sobre essa lógica Fussy. E eu postei no canal Jumozan 2, dizendo aqui, olha, abordarei em maior medida no canal Jumozan 1. Eu quero falar desse assunto aqui para você. Por quê? Porque é um assunto que nós precisamos entender que ele está acontecendo nesse momento. O tempo em que esse vídeo foi feito, que esse assunto que eu estou abordando aqui foi feito, a revista é de 1997, eu baixei o PDF dela, olha. Veja bem aqui, olha. Abril de 1997. Tá até R$ 5,80. Real, gente, o real 94, né? R$ 5,80. Aí eu estudei, eu tenho essa revista agora ela todinha. Eu tenho ela aqui em mãos, em papel. É como eu estou demonstrando aqui, que ela está na minha mão aqui, ó. Eu tenho ela em papel. Bem, isso aqui, esse assunto aqui, quando eu trago um assunto para cá para você, querido, é porque esse assunto ele é interessante, ele é importante da gente saber que ele está acontecendo nesse momento. E o fato, por exemplo, de eu ter uma informação, isso não implica que, obviamente, você já tenha essa informação. Não é assim que funciona. Às vezes a gente tem uma informação, para nós ela é velha, antiga, mas para outras pessoas ela é muito importante descobrir. Eu quero reverberar aqui um comentário, querido, um comentário triste aqui, desagradável, que eu vou ter que mostrar aqui para vocês saber assim, dessa parte do ensino, a dedicação ao ensino, ela não acontece. Por exemplo, a nação brasileira, os professores são dedicados sim, mas não há uma ação de governo, uma ação da sociedade para que haja uma dedicação no ensino, porque é o ensino que vai tirar a pessoa da prisão, vai tirar a pessoa da cadeia, eu digo da cadeia intelectual, e também evitar que a pessoa vá para a prisão, porque a pessoa vai ensinada, ela vai aprender, ela vai estudar, ela vai ser um profissional, e isso vai gerar dividendos para ela e ela não vai ir para o lado do crime, é o que se espera, em maior medida espera-se isso. Então no Brasil não tem esse desejo. Há pouco eu estava assistindo aqui quem era o professor Newton C. Braga, mesmo em idade avançada ele fica aqui, olha, desenvolvendo os vídeos dele. Eu tava bem, cadê os vídeos dele? Aqui, ó. Mesmo em idade avançada ele fica depositando material. Quem está no canal sabe da admiração que eu nutro aqui pelo professor Braga, que Newton C. Braga, que muita coisa de eletrônica. E muitos dos que estão aqui, por exemplo, já na minha idade, também aprenderam muito com esse professor. A didática dele é muito interessante, a maneira de fazer os desenhos. Então sempre eu estou vendo, por exemplo, um cidadão dessa idade aqui, né? E ele ainda pesquisa. Um cidadão desse, ele não parou no tempo. Se você viu os vídeos do professor Newton C. Braga, às vezes
ele aborda assuntos antigos, mas a mente dele tá fresca, tá viva, tá ativa. O que é isso? Estudando, se atualizando e procurando transmitir esse conhecimento às outras pessoas. Olha, por exemplo, vamos falar da válvula. A válvula é passado, mas a válvula, ela reviveu. O disco de vinil, há certas situações que tem os tais, as pessoas assim, não exatamente nostálgicas, porque há uma certa... os processadores podem imitar isso, mas há um certo timbre que o vinil produz que o CD, o compact disc ou mesmo os arquivos de mídia não reproduzem. Então existe isso sim, é identificável, é mensurável inclusive por aparelhos. Então certas coisas que dizem, no passado, está no passado, mas ainda é muito vigente para a atualidade, porque essas coisas, o mundo, querido, ele não é assim, embora avançar, não, o mundo ele passa é como se fosse uma falange é como se fosse um rolo, ele vai rolando, e depois volta um assunto que estava aparente morto, ele volta, aí depois novamente ele afunda, parece depois ele volta, ele não tem aquelas, as emissoras de televisão não faz assim, novelas antigas trazem de volta. Eu, por exemplo, o fato de eu ter essa revista aqui é porque há conhecimento nela. Eu aprendi tudo dela? Não aprendi, querido. Só algumas coisas eu aprendi. Então sempre eu estou pesquisando, quando eu estou aqui em casa, eu paro um pouco para ler, porque às vezes canso de ficar todo o tempo aqui olhando aqui a tela do PC, isso cansa. Aí eu venho aqui, dou uma olhada, dou uma lida, dou uma relembrada, dou uma reavivada em certos assuntos. Fico me lembrando de tantas vezes quanto eu desejei, às vezes um gerador de barra, um detetor de zero, um frequencímetro e um monte de outras coisas assim que eu queria comprar. Tem até aqui aqueles kits, eu gostava muito de poder comprar aqueles kits, os multímetros antigos, que, poxa, como eu queria um multímetro desse na época em que ele estava sendo lançado, eu queria muito. Hoje já não é assim, mas isso traz para a nossa cabeça a memória, a lembrança de coisas que foram úteis e ainda são. O fato disso aqui já ser passado, talvez isso aqui seja novidade para muita gente. E eu estava estudando também aqui, juntamente com isso, olha, isso aqui eu tenho um vídeo sobre isso aqui, o EMP, olha, pulso eletromagnético. Ele pode provocar um curto entre uma camada que tem aqui em cima de nós e a Terra, e virar um grande capacitor e queimar tudo quanto é transistor, mosfetado, tudo que é coisa desse gênero, até bipolar, pode ir embora por conta de um curto na atmosfera. Bem, eu estava estudando aqui também sobre a engenharia, qual a direção que os engenheiros estão tomando. Porque hoje em dia você não tem mais uma só disciplina. Hoje em dia é imperativo que você seja multidisciplinar. É imperativo que você tenha uma cabeça mais pensante. Se você não dominar todos os assuntos, coisa que não é possível, mas é interessante você saber que pelo menos eles existem. Se você não conseguir e não for capaz, e ninguém é capaz de dominar todos os assuntos, mas é importante você saber que eles existem para que você não faça aquelas frases de efeito boba que para você parece o máximo, mas ela é uma idiotice pura. Às vezes a pessoa, por desinformação, fala cada coisa e ela não digo nem que ela esquece, ela simplesmente não tem aquela informação e por isso que ela diz certas bobagens. E muita gente escreve muita bobagem e fala bobagem por desinformação. Eu procuro saber, eu procuro estudar. Lembre-se o seguinte: os pensadores que legaram para nós essa forma de pensar, que despertaram o interesse do conhecimento, eles eram pessoas multidisciplinares. Eles tinham muitas disciplinas. Ainda que estava incipiente o contexto do ensino, do conhecimento, das informações, por exemplo, a questão do átomo, pensava-se que o átomo era o indivisível, hoje só se sabe que vai para dividindo, e vai chegando a subpartícula atômica. Mas aquele conhecimento que se tinha, ele era interessante para aquela época, mas aquelas pessoas não eram presas a uma matéria só. Eles estudavam a parte física, a parte metafísica, parte espiritual, parte espiritualística. Tudo isso eles estudavam para ter uma visão de mundo. Quando eu vou para as pesquisas, eu vou ouvir com cuidado as crendices das pessoas. Por quê? Porque o mundo veio até onde está atualmente baseado em muitas crendices, em muitas crenças. O mundo não veio na matemática chegando até aqui.
O mundo não veio na geografia, na geologia, na aritmética, no desenho geométrico. Não veio. O mundo veio com seres humanos cheio de temperos, pensamentos, sentimentos, crendices, temores. Tudo isso trouxe o mundo até a presente hora. Então a gente tem que estudar essas coisas todas, se não for possível estudá-las, mas saber que elas existem para melhorar a nossa opinião, para melhorar o contexto que a gente vai emitir opinião, vai chegar a conclusões, interpretar certos eventos. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre o naufrágio do dólar. Já tenho vídeos aqui do assunto, mas eu estou me municiando de bastante material para poder trazer um vídeo bem didático sobre o fim do dólar. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Mas antes disso eu fico me municiando, fico estudando, fico procurando entender, eu fico procurando entender a questão, a geopolítica, para falar menos besteira aqui para você, para falar a coisa mais próxima da realidade. Não sem esse objetivo de querer agradar a todos, que não é possível. Mas o que eu quero na verdade aqui, querido, com você, é reverberar esse comentário aqui. Olha, eu quero fazer questão de que você leia comigo. Vou aumentar aqui o tamanho. Logo depois que eu coloquei o vídeo, no canal Jumozan 2, querido. Aí vem essa pessoa aqui que eu não sei quem é. E aí faz esse comentário aqui. Leia comigo para você ver. Porque eu disse logo no princípio que o Brasil não se importa muito com o ensino. Porque se o Brasil se importasse com o ensino, as pessoas saberiam. Bom, o que eu já sei, o outro ainda não sabe. Ele precisa saber. Vamos ler aqui. Teria um jeito aqui de eu aumentar aqui mais. Vamos ver aqui. Aqui já está no talo, né? Será que dá? Vamos ver aqui se dá. Tá, melhorou aqui, ó. Eu coloquei o vídeo sobre lógica fuzzy. Fuzzy quer dizer uma coisa imprecisa, uma coisa sem definição, não é nem lá nem cá. Leia aqui, querido. Isso é mais velho que andar para frente. Aí essa pessoa que não coloca o nome dele diz assim: pare de buscar coisas para se autoproclamar inteligente. Olha só a visão dele sobre esse vídeo. Para se autoproclamar inteligente e se mostrar superior. Nossa maior inteligência é admitir limitações de estudo e conhecimento e assumir o que realmente somos. Apesar de você dizer falar diretamente com Deus, está infinitamente longe dele. Querido, isso aqui foi um verter de mágoa, de amargura aqui. Eu até anotei aqui, eu devolvi um comentário, porque talvez depois desse vídeo ele queira apagar e ele tenha autonomia para isso. Mas se ele apagar, vai ficar aqui, você do canal Jumozan ficar sabendo. Até no canal Jumozan 2 eu enfrento isso aqui. Você viu que eu enfrentei muitos aqui no canal Jumozan 1. Diminui um pouco, e mesmo porque eu fui limando um monte de gente que não vem para ajudar, que só vem para atrapalhar. Mas esse aqui ele até me deu material para fazer vídeo pro canal Jumozan 1. Minha resposta foi assim: eu fui lá, claro, eu vou logo, a primeira coisa que a pessoa comenta, eu vou logo ver no canal dele quantos inscritos que ele tem, e os vídeos que ele produz, o material que ele traz de conhecimento. Eu sempre faço isso. Você tem seus 6 subscritores em seu canal. Não existem vídeos no canal dele. Você não tem nenhuma responsabilidade com o ensino. A vacuidade parece enchê-lo, coloquei entre aspas porque fica uma coisa contraditória, né? Vácuo, o que é vácuo? Uma coisa vazia, que não contém. Então a vacuidade parece enchê-lo e ninguém aqui nessa plataforma ou em qualquer outra tem culpa disso. Se importe um pouco com outras pessoas e descobrirá que nem todas as mesmas informações que você pensa ter, elas têm. Que nem todas têm as mesmas informações que você pensa ter. Que eu estou longe da tela, porque ela é grande agora, e também sem óculos. Agora, a verdade seja dita, apesar da vacuidade que lhe enche, você sabe verter com proficiência a amargura que... acho que foi o que aconteceu aqui. Será que eu tenho que diminuir? Deixa eu ver aqui. Diminuir. Aqui... Tá, o que foi que aconteceu aqui? Porque está muito grande, né? Deixa eu ver aqui, eu vou diminuindo, tá. Apesar da vacuidade que lhe enche, você sabe verter com proficiência a amargura em que está chafurdada a sua alma. Isso é um feito. Você vê, querido, eu me dedico aqui para ensinar. Nunca foi problema reconhecer minha limitação, dizer às pessoas que eu admiro na matéria de eletrônica e em outras matérias também. Agora a pessoa, tipo assim, cai de paraquedas e mas isso não é nada mais do que a reverberação do que eu estou falando para você. Não há uma preocupação
seja de governo, seja de sociedade, com o ensino. O Brasil não se importa muito com essa parte do ensino. Vai, quem quiser fazer faculdade faz, quando o cara conseguir se matando, trabalhando todo dia para fazer uma faculdade à noite, ele faz. Não há uma ação conjunta para fazer as pessoas aprenderem. Eu venho aqui, eu procuro falar, monte o seu, estude, estude, estude. Eu procuro incentivar as pessoas a estudar, porque isso liberta, gente. O conhecimento, ele liberta. O que liberta mais ainda é o conhecimento verdadeiro, como disse Jesus. De conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então estude, querido. Não entre nesse sentimento que existe na nação, nas pessoas. Nas pessoas, possivelmente as pessoas, não sei, né? Mas essas pessoas que pensam assim são aquelas pessoas que já se formaram ou coisa parecida e elas não querem que os outros venham para cá. Ela não tem aquele desejo de querer que o outro cresça. Eu quero que você aqui do canal João Mozão cresça. Houve um rapaz que disse assim para mim: ô João Mozão, eu queria ser que nem tu. Eu disse: não, querido, não faça isso. Não faça isso. Seja a melhor. Passe da conta. Estude mais. Eu estava há pouco vendo aqui os quesitos, né? As áreas de engenharia eletrônica, que ainda, ver se eu ainda tenho cabeça para fazer. Eu ainda tenho pensado nisso, porque os cálculos matemáticos que exigem muita concentração, eu tenho certa dificuldade dessa concentração. Eu procuro entender um suprassumo, né? E avançar para outro assunto para poder não ser pego de surpresa. Agora, a dedicação intrínseca ao assunto, eu já sinto certa dificuldade para isso. Eu estava estudando aqui nas áreas, né, onde a engenharia eletrônica pode atuar. E elas são cada vez maiores. Agora, há um problema. O ser humano, ele vai atuar na área onde exige a criatividade. Porque a máquina ela vai responder sim ou não. Você vai chegar e propor para a máquina: olha, eu preciso de um software assim, uma máquina que faça assim, acessado, e ela vai e faz. Isso aí não vai ser problema. Vai ser problema você dizer: olha, eu quero uma coisa desse jeito. Então, a criatividade, a inteligência humana, que não é comparável de máquina, é essa que se utiliza nas engenharias. Porque hoje você já tem robôs que podem fazer robôs. Você já tem programas que podem fazer programas, coisa praticamente autômata. Faz tudo sozinho. Você tem uma situação, é possível hoje um avião sair, voar, aterrissar sem piloto. É possível, plenamente. Não se deixa por questões, existe questão de segurança e tudo mais, mas é possível. Porque a automação está muito aprofundada. De maneira que, o que vai ser importante? A criatividade, a inteligência, a maneira de ver as coisas. Aí isso sim, só tem no ser humano. É só o ser humano que tem essa porção. A máquina vai responder sim ou não. Faço ou não faço. Dá para fazer ou não dá para fazer. Então, por isso que eu digo, é importante você saber que existem certos assuntos. Agora, você quer se dedicar com especificidade nesse ou naquele outro assunto, é outra história. Por exemplo, você quer ser um PhD. Eu já falei outras vezes aqui, o PhD não é lá essas coisas. O PhD é uma pessoa que estudou muito uma estreita faixa do conhecimento. PhD, hoje, apanharia de pancada dos pensamentos antigos. Dos pensadores antigos. Porque o PhD ia falar de muita coisa de um assunto específico. E os pensadores antigos iam trazer muitos assuntos à baila e ia embaraçar a fala, a expressão do PhD atual. Pense nisso, querido. Eu quero trazer esses assuntos sobre o conhecimento, sobre o aprendizado, sobre incentivar e lutar contra esse sentimento que existe no Brasil, desse desinteresse ao ensino. Nós precisamos, sabe? Hoje em dia, por exemplo, professor, tá complicado o professor hoje. Ele enfrenta cada coisa, cada aluno mal educado, cada aluno que já quer sair no braço com o professor, sem falar na questão desses, não quero nem falar aqui para não dar problema no YouTube, né, que está acontecendo nas escolas, aqui e ali acontecem esses eventos trágicos, mas eu quero falar sobre essa questão do desrespeito com o professor. O professor, ele está ali para lhe ajudar, querido. Se você for um aluno dedicado ali, isso alimenta, isso ajuda, isso dá uma autoestima ao professor, ver um aluno que quer aprender. Você vai para a escola, você que está aqui ouvindo um vídeo desse, estude, querido, aproveite. Eu sempre digo para o meu filho: filho, não estude só para passar, meu filho, não faça isso. Não estude só para passar de ano, estude para conhecer além da conta. Eu lembro muito bem das vezes que eu ia para a biblioteca, estudar muito além do que o professor me ensinava, porque às vezes o que ele ensinava era só para passar de ano e eu não queria isso, eu queria entender.
Quando eu fiz o curso de marinharia, eu não deixava o professor só apresentar, eu perguntava. Eu perguntava, e nisso a turma inflamava, todos participavam desse aprendizado. Seja uma pessoa assim, inflame, incentive, inflamar, quando se diz assim, acenda, torne mais acesa a coisa, para que vá mais adiante, para que brilhe mais e outras pessoas também possam contemplar isso tudo, querido. Nesses 20 minutos eu quero deixar isso e mostrar para você, querido, que o ensino do Brasil sofre disso aí. Sofre dessa amargura, sofre desse preconceito. Não é porque você já sabe de uma informação, aí não fala mais dela, fala. Senão nós não falaríamos mais de válvula, não falaríamos mais de vinil, não falaríamos mais de coisas que nem sabemos para que serve. A máquina de anticitra que foi achada na Grécia, ali perto dos cipriotas, ali perto da Grécia, ali, aquela máquina que dizem que não sabe, dizem que pode ter sido o primeiro computador. Uma máquina que hoje, atualmente, a tecnologia e a inteligência de hoje não sabe para que foi feito. Deixa eu ver se eu trago uma coisa aqui para você. Aqui. Anticitra, deixa eu ver se eu escrevo aqui. Anticitra máquina. Deixa eu aqui mostrar para você aqui, ó, imagens. Aqui, ó. Isso aqui foi achado no fundo do mar e ninguém sabe para que serve. Imagina-se, induz-se, deduz-se, pensa-se, calcula-se, estima-se essa máquina aqui, muito antiga, e bota antiga nisso. Já foi achada toda enferrujada no fundo do mar. Por quê? Porque é a forma de pensar, querido. Se um dia você puder, dê uma assistida nesse vídeo aqui, nos vídeos que tratam desse assunto, procure máquina de anticitra ou antiquera, depende de traduções, de forma de se expressar. Procure entender isso aqui. Como é que naquela época eles já tinham essa percepção? Até um desconto que dá numa fase da Lua, até um desconto, um desvio na circunferência, uma mudança de centro de circunferência numa das circunferências que existia nessa máquina, foi levado em conta para perceber um problema que tinha numa fase da Lua. Problema não, uma situação que acontece na fase da Lua. Aí tudo isso, querido, são prova de que a mente humana, nós não estamos presos ao tempo atual. O passado ainda tem muito a ensinar para o homem da presente hora. E como diz, né, o livro de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Você já parou para pensar na gravidade dessa afirmação? Não há nada de novo debaixo do sol. Você já parou para pensar? Você já pensou assim, poxa, então quer dizer que o homem já cresceu, teve muita tecnologia e inteligência, ainda que a filosofia não tenha sido a mesma que nós temos atualmente, mas ele teve inteligência e parece que tudo foi destruído, depois começou tudo de novo. Não ocorre assim alguma coisa assim parecida com isso? Pense nisso, querido. Pense nisso e toda a vida para você, querido. Boa sorte.